A paz do Senhor, estou aqui para gravar mais um vídeo e trazer uma história que eu já chorei lendo, que é quando os filhos de Jacó, vendem José para o Egito. E aqui eu queria focar não na história de José especificamente, mas como o Senhor curou o caráter de Judá e de seus irmãos e como o Senhor usou o tempo para fazer isso. E como o Senhor curou Judá, eu quero focar em Judá, mas trazer para os irmãos também, mas como o Senhor curou o caráter de Judá pela crueldade daquilo que eles fizeram contra José, contra o próprio irmão, né? E dizer que, trazendo uma mensagem aqui, uma reflexão de que o Senhor, o nosso Deus, através do Espírito Santo, cura, transforma caráter, né? E aqui eu queria trazer duas lições. Uma da crueldade de Judá em vender, da crueldade de Judá e de seus irmãos de vender José para o Egito, e também de um trecho nas Escrituras da imoralidade que Judá tinha no coração na história de Judá e Tamar. Mas eu vou ler aqui os trechos das Escrituras e tentar fazer uma mensagem rápida, sucinta para o nosso aprendizado e trazer uma mensagem de esperança de que o Senhor cura, o Senhor ele restaura caráter, ele nos cura dos nossos pecados mais hediondos e trazendo uma esperança para esse ano de 2023, amém? Eu queria começar a nossa história aqui no a partir do capítulo 37, onde José é vendido pelos seus irmãos para o Egito. E eu queria ler aqui o verso 25, que diz assim: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Então, só para a gente ter um pano de fundo, Jacó envia José para encontrar os seus irmãos no campo, eles estavam trabalhando. E aí, quando eles veem José, eles se invejam de José, porque né, José contava os sonhos para os irmãos, e os irmãos o invejavam por isso. E aí eles veem José e lançam José numa cisterna, e aí Judá se levanta e tem a ideia de vender José para o Egito. Então, depois de haverem deixado José numa cisterna, padecendo, eles têm a ideia de, através de Judá, de vender José para o Egito. Isso a gente está falando do próprio irmão. José era irmão deles. Então você vê a crueldade ainda no caráter dos irmãos, a inveja, movidos pela inveja, movidos pela falta de empatia pelo irmão. Eles fazem José sofrer e vendem José para o Egito. E José tinha 17 anos, tão jovem ainda. Então você vê, né, a crueldade ainda no caráter desses homens, infelizmente. Mas eu queria começar nesse trecho porque eu queria trazer a nossa reflexão a transformação que o Senhor fez na vida desses homens. Então esse é o primeiro exemplo, a crueldade de Judá e de seus irmãos. E aqui, José é vendido para o Egito, José está no Egito com 17 anos, e aqui o livro de Gênesis volta para a vida de Judá,
talvez por Jesus Cristo descender de Judá, acho que eles enfatizam a vida de Judá, porque, né, Jesus descende diretamente da tribo de Judá. O Espírito Santo traz essa história para focar na vida de Judá, por Cristo descender diretamente dele. E aqui é a história de Judá e Tamar, a sua nora, que é quando Judá se aparta de seus irmãos e se hospeda na casa de seu amigo chamado Ira. E aqui eu queria ler em Gênesis 38, a partir do verso 12. Gênesis 38, a partir do verso 12, que diz assim: Então aqui Judá se aparta dos seus irmãos, e no verso 12, a mulher de Judá morre, que diz assim: No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar, a nora de Judá. Eis que o teu sogro sobe a tina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz. Olha a situação do caráter de Judá. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? E ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Então você vê, né? Judá, por crueldade, tem a ideia de vender José para o Egito. E aí ele se aparta de seus irmãos, vai morar com seu amigo Adulamita. E aí ele, vendo uma mulher na rua, a tem por meretriz, não sabendo que era a própria nora, e deseja se deitar com ela. E aí você acompanhou no texto aqui que ele se deita com ela. E aí a Tamar, que é a nora de Judá, tem a ideia de ter um penhor de Judá. E aí ele se deita com ela, não sabendo que é a própria nora. E aqui a imoralidade, né? Tanto a imoralidade de Judá de achar que era uma meretriz, como a imoralidade da própria Tamar, que mesmo sabendo que era Judá, o seu sogro, se deita com ele. E aí, se você avançar no texto, Judá engravida a própria nora. E aí eles pensam que Tamar adulterou, e aí Judá deseja queimá-la. E aí Tamar apresenta os pertences de Judá que ela havia tomado dele. E aí Judá, pelo menos ele reconhece, está escrito que ele reconhece que Tamar era mais justa do que ele. Então você vê uma história de crueldade no caráter, uma história de imoralidade, que é um mal da nossa geração. Né, de você olhar, que Judá olhou para Tamar, não sabendo que era sua nora, e desejou se deitar com ela na hora, impulsionado pelos próprios desejos, pela própria cobiça, pelo desejo sexual, tem esse impulso e não pensa em mais nada, ele só pensa no desejo sexual de se deitar com uma mulher.
que é hoje, né, um mal da nossa geração, que é o vício no sexo, que é o vício nos prazeres da carne, que é um mal da nossa geração, da imoralidade. Mas nós vamos chegar lá onde o Senhor vai transformar a vida desse homem. Amém? Então, crueldade, imoralidade. E vamos aqui avançar no nosso vídeo. A partir então nós tivemos essa história de Judá e Tamar. A partir do verso 39, o livro de Gênesis volta para a história de José. E do capítulo 39 ao capítulo 41 é a história de José no Egito, onde o Senhor, em um período de 14 anos, prepara José para ser governador do Egito. Um período de 14 anos. E esses 14 anos, os irmãos de José estão inventando uma mentira para Jacó. E Jacó está sofrendo, e Jacó está padecendo, porque Jacó amava muito a José. Um período de 14 anos. E aqui eu queria ler o texto, então, do versos 39 ao 41 é o período onde Deus prepara José para ser governador do Egito. E aí, no capítulo 42, dos versos 18 a 22, que eu vou ler daqui a pouco, que aqui José já é governador do Egito, José já está com quase 40 anos, ou seja, um período de 23 anos, desde que José é vendido pelos irmãos, um período de 23 anos, o Senhor, os irmãos sendo acusados pela própria consciência de ter feito isso na vida de José. Que aqui eu queria ler esse texto que está no capítulo 42, a partir do verso 18. Que é quando os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento, porque a fome, assim como José havia profetizado, era gravíssima na terra. E aí eles descem ao Egito para comprar mantimento no Egito, porque era o único lugar na terra que tinha alimento. E aqui eu queria ler capítulo 42, verso 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, e aqui José estava testando o caráter dos irmãos, porque os irmãos falaram que eles tinham um irmão mais novo, Benjamin, e aí José, para testar o caráter dos irmãos, para ver se eles não estavam mentindo, exige que eles tragam o irmão mais novo, que era Benjamin. Porque José os acusa falando que eles eram espiões da terra. Mas José já os havia reconhecido. Mas os irmãos de José não o haviam reconhecido porque ele já era um homem. E aí José testa o caráter dos irmãos. E aí continuando a leitura. Trazei-me vosso irmão mais novo, que é Benjamin. Como que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis? Isso aqui é José testando o caráter dos irmãos. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos veio essa ansiedade. Você vê aqui, né, a culpa na consciência dos irmãos de dizer isso, que diz: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão. Isso eles estão falando de José com 17 anos, quando eles venderam José. Quando deixaram José na cisterna. E aí no verso 22, Rúben diz: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque eles falavam por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, lhe falou
tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então você vê a culpa na consciência deles. Isso, o Senhor trazendo essa ferida na consciência deles, não para deixá-los feridos, mas para trazê-los a cura no caráter, a cura no caráter e trazer a bondade na vida desses homens. Você vê que a consciência deles os estavam perturbando todos esses anos. E aí você lê o texto comigo que José chora, porque ele se move no íntimo, e aí ele retém Rúben, e aí os irmãos de José voltam para o Egito. E aí você lê a história que eles voltam para Canaã, se alimentam com o cereal que José havia dado a eles. E aqui eu queria ler capítulo 43, que diz assim, a partir do verso 8 ao 10. E aí, na primeira vez, os irmãos de José estão em Canaã, e aí o alimento acaba novamente porque a fome era grave na terra. E aí Jacó deseja enviar novamente os seus filhos ao Egito para comprarem mantimento novamente, a segunda vez. Só que Rúben estava com José. E aí Judá, aqui é o primeiro glimpse da mudança de caráter de Judá. Porque José exigiu que Benjamim fosse com eles, mas Jacó estava preocupado com o filho, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com José. E aí ele exige que os irmãos levem Benjamim para ver se José queria ver se eles estavam dizendo a verdade, se havia uma mudança de caráter. E aí Judá se levanta, e aqui é o primeiro glimpse de mudança de caráter desse homem, porque ele se levanta e se responsabiliza por Benjamim. Que diz assim, a partir do verso 8. Que diz assim: Com isto disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Então aqui José, já mostrando uma transformação de caráter, se preocupa por Benjamin, se responsabiliza por Benjamin e diz, se ele não trouxesse Benjamin de volta, ele seria culpado diante de Jacó. Então ele se responsabiliza pelo irmão mais novo e se coloca por responsável por ele. Você vê, de um homem cruel, aqui o Senhor já trabalhando todos esses anos na consciência dele, e aqui você vê da crueldade, ele sendo transformado para ser responsável pelo irmão. E aí eu queria avançar, e aí eles vão para o Egito novamente, levam Benjamim, e aí está escrito, só para a gente ter um pano de fundo, eles vão para o Egito novamente, José os leva para casa, faz uma refeição, ele vê a Benjamim, faz uma refeição com eles, eles se alegram, e aí José, o último teste de José na vida dos irmãos, para ver se eles iriam se preocupar por Benjamim, é que José, depois da refeição, esconde seu copo de prata no saco de cereal de Benjamim e os manda embora. E aí no meio do caminho vai um oficial atrás dos irmãos de José e os investigam, achando que, sendo acusado que eles haviam roubado
o copo de prata de José. Isso é uma estratégia brilhante de José para ver se os irmãos se preocupariam com Benjamim. E aqui eu queria ler no capítulo 44, o verso 18. Capítulo 34, verso 18 ao verso 34. Aqui é um texto longo, mas eu queria ler porque aqui é o último exemplo que eu quero dar na vida de Judá, que primeiro ele se responsabiliza, na mudança de caráter dele, ele se responsabiliza pelo irmão, e aqui ele se sacrifica por Benjamim. O Judá se sacrifica por Benjamim. E aqui eu queria ler o texto que diz assim, capítulo 44, verso 18. Isso ele sendo acusado por José, e aí Judá se levanta e diz. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu senhor, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, Meu senhor perguntou aos seus servos, Tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor. Isso eles falando, Judá falando com José. Temos pai já velho e um filho de sua velhice. Meu senhor perguntou aos seus servos, Tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor. Temos pai já velho e um filho de sua velhice. O mais novo, cujo irmão é morto, só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Então disseste teus servos, trazei-mo para que o ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o seu pai. Isso Judá falando de Benjamim, porque Jacó se preocupava muito com ele. O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer. Mas, se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos e se ausentou de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, e aqui é o sacrifício de Judá, Judá diz, agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço por seu servo de meu senhor. E o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal de meu pai, que a meu pai sobrevirá. Eu sei que um texto é um pouco difícil de entender, mas aqui Judá se levanta diante de José e explica como eu poderei voltar ao meu pai se Benjamim não estiver comigo. Vendo meu pai que Benjamim não está comigo, morrerá. Então, Judá, transformado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, se levanta e se sacrifica. Não, eu vou ficar no lugar de Benjamim, e Benjamim descerá com os meus irmãos para Canaã, para que meu pai não pereça, para que meu pai não morra, porque Jacó já estava sofrendo muito com a perda de José, achando que José
havia morrido. Então você vê a transformação desse homem. Eu não sei se o vídeo ficou muito confuso, mas você vê que em um período de 23 anos, Deus usou esse tempo para transformar a vida de Judá e de seus irmãos da crueldade, da imoralidade, para agora Judá se levantar diante de Josué e diz: não, eu vou me sacrificar, eu fico preso, eu serei escravo para que Benjamim desça com os meus irmãos. Essa é a mudança, essa foi a mudança que o Senhor fez no caráter de Judá. Essa foi a mudança. E aí, se você avançar no texto, depois desse último teste que José dá a seus irmãos, José se dá a conhecer aos seus irmãos, e eles choram, e eles se arrependem, e eles... E aí José fala para eles buscarem Jacó, e para Jacó trazer toda a sua família ao Egito, e você sabe a história. Então, essa foi a mudança que o Senhor, em um período de 23 anos, fez na vida dos irmãos de José, principalmente na vida de Judá. O Senhor os curou da crueldade, o Senhor os curou da imoralidade, o Senhor feriu a consciência dele para que eles se arrependessem. Em todo esse período, eles viram o sofrimento de Jacó e se preocuparam com o pai nesse período. E o que eu queria trazer para a nossa reflexão é que o Senhor transforma caráter. E você vê as consequências do pecado. Por eles terem vendido José para o Egito, Jacó sofreu, os irmãos sofreram, eles eram acusados em suas consciências por causa do pecado. E você vê o sofrimento que tudo isso causou. O nosso Deus, ele é soberano, e apesar das nossas falhas, o Senhor faz tudo cooperar para a nossa transformação. O Senhor usou isso que aconteceu na vida de José para que José fosse governador do Egito. Isso é verdade. O Senhor exaltou José, mas isso não justifica a ação maligna dos irmãos contra a vida de José. Mas o Senhor os transformou. O Senhor os trouxe para a santidade, para a preocupação da família. Isso é que eu queria trazer para a nossa reflexão. Eu não sei se ficou muito confuso, mas espero que vocês tenham entendido. E para finalizar o vídeo, eu queria dar o meu próprio exemplo. Deus, em um período, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, em um período de 5 anos talvez, o Senhor me curou da imoralidade. Eu era um homem extremamente imoral. Uma vez o Senhor falou ao meu coração que eu amava muitas mulheres. O Senhor falou isso depois que eu já estava transformado, depois que Ele já havia me transformado. E eu era imoral, mas o Senhor, eu lembro que no ano de 2018 foi um ano muito difícil para mim, onde eu sofri muitas opressões malignas. Foi um ano onde eu estava colhendo aquilo que eu havia plantado durante muito tempo, foi um ano que eu sofri. E o ano de 2018 foi o ano que o Senhor me transformou, principalmente da minha imoralidade, do jeito de como eu estava vivendo. E em um período de quase de 5 anos, o Senhor me curou desse mal da nossa geração. E hoje eu queria dizer, só para finalizar o vídeo, que eu sou casado. O Senhor tem me dado forças para ser fiel à minha mulher. O Senhor tem me dado forças para me sacrificar pela minha mulher. O Senhor tem me dado forças para amar apenas ela. Porque a Bíblia diz, Cristo nos manda que nós amemos nós devemos amar a nossa mulher assim como Cristo ama a igreja e nos sacrificar por ela. E assim como Cristo se sacrificou pela igreja, nós, como homens fiéis, devemos nos sacrificar pela nossa esposa. E o Senhor colocou esse ensinamento no meu coração e me curou da imoralidade. Eu queria
dizer para você que assiste esse vídeo agora, o Senhor pode te curar da imoralidade, o Senhor pode te curar dos seus pecados mais profundos. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso para curar. E o Senhor Jesus sempre usará o tempo para nos curar. Não será da noite para o dia. Haverá sofrimento. O Espírito Santo primeiro fere para depois curar. Então, por mais que haja sofrimento, saiba que tudo cooperará para a nossa cura, para a nossa mudança de caráter. E assim como o Senhor transformou os irmãos de José da crueldade, da imoralidade para a santidade, para o caráter, para um alto padrão de moralidade, para a preocupação com a família, com o pai, com os irmãos, com o irmão, o Senhor pode nos curar e assim o Senhor Jesus derramará o seu espírito sobre a nossa igreja e finalmente nós poderemos ir para a igreja onde Jesus é glorificado, em uma igreja santa, em uma igreja imaculada, para a glória de Cristo. Amém? Então, espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Não sei se ficou muito confuso, eu dei o meu melhor, mas estou feliz. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.